Boa noite a todos. Começando mais uma exposição espírita na sociedade, paz, amor e caridade. E aguardando as pessoas que aqui vão chegando para o desenvolvimento do trabalho da noite de hoje, junto com todos os nossos queridos irmãos, amigos de caminhada e que aqui se fazem presente para o nosso desenvolvimento humano, nosso desenvolvimento espiritual. E toda sexta-feira aqui estamos trabalhando e levando essa mensagem para todas as pessoas que aqui se fazem presentes, invadindo os lares, e é assim que a gente vai tocando a nossa obra chamada Sociedade Espírita. Boa noite a todos que estão chegando, que estão presentes. E vamos, aos poucos, dando início ao nosso trabalho na noite de hoje. Boa noite, Drica, seja bem-vinda. Boa noite, Carla. Aguardávamos o tema de hoje. Que bom, que legal. Tema bem instigante, que vai trazer algumas reflexões sobre essa seara de anjos e demônios aos quais a gente vai falar um pouquinho hoje. Sejam todos muito bem-vindos. E agora, aonde você se encontra, na sua casa, no seu sofá, na sua cama, onde você estiver. Boa noite, Fátima. Gratidão. Boa noite a todos que estão acompanhando o trabalho. Vamos nos colocar. Boa noite, meu irmão Maurício. Vamos nos colocar numa posição de relaxamento. Vamos pensando somente em coisas boas, limpando tudo que a gente passou durante a semana, durante esses dias, todas essas mudanças que estamos vivendo, tudo que está acontecendo ao mesmo tempo, e que necessariamente nós precisamos nos adaptar, nos reinventar. Boa noite, Cássio. E assim a gente vai vivendo. Mas para a gente dar início ao trabalho da noite de hoje, vamos fazer uma prece de início dos trabalhos, agradecendo a todos vocês que estão aí conectados com a gente, a todos os amigos e os irmãos de caminhada que estão nos seus lares, com as suas famílias, a todos que agora neste momento não podem acompanhar junto com a gente o trabalho, mas sim, que daqui a pouco vão olhar a telinha do seu computador, vão olhar a telinha do seu celular e vão sim assistir esse trabalho também. Boa noite, Raquel. E é com esse desejo que a gente abre essa noite de hoje, desse trabalho, de levar essa exposição. O tema de hoje é um tema instigante. Nós vamos falar sobre um olhar espírita sobre anjos e demônios. Afinal, o que é isso? E é com esse clima, é com essa energia e com todos vocês, cada um da sua casa, se conectando nessa energia, se conectando nesse tema, se conectando com a nossa essência espiritual, que a gente dá passagem para esse trabalho da noite de hoje. Olha só, pesquisando sobre o tema Anjos e Demônios, a gente vai pegar lá na pergunta 128, que é exatamente sobre isso, no livro 2 do capítulo 1 do Livro dos Espíritos, tá? A pergunta 128 é um emaranhado de perguntas a respeito exatamente do que vamos falar agora. A pergunta é o seguinte: os seres que chamamos de anjos, arcanjos e serafins formam uma categoria especial de natureza diferente das dos outros espíritos? Resposta: não. Esses são os espíritos puros. Acredito que a gente teve um probleminha, está reconectando agora.
retornando à resposta, não. Esses são os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau de escala e reúnem todas as perfeições. A palavra anjo revela geralmente a ideia de perfeição moral, entretanto se aplica frequentemente a todos os seres bons e maus que estão fora da humanidade. Disse o bom ou mau anjo, o anjo de luz ou o anjo das trevas. Nesse caso é sinônimo de espírito ou de gênio. Nós a tomamos aqui na sua boa acepção. Boa noite, João Lauro. Boa noite, Ronielza. Boa noite, Clair. E aí a gente vai mais adiante. Pergunta 129. Os anjos percorrem todos os graus da escala? Percorreram todos os graus, mas, como já dissemos, alguns aceitaram as suas missões sem murmurar e chegaram mais depressa. Outros gastaram um tempo mais ou menos longo para alcançarem a perfeição. Boa noite, Lisete. Pergunta 130. Se a opinião que se admite seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas é errônea, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Fica sabendo que teu mundo não existe de toda a eternidade e que, muito antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Os homens acreditaram que eles sempre foram assim. E aqui é a pergunta que mais me tocou a respeito desse assunto, a pergunta 131. Há demônios no sentido que se dá a esta palavra? E eu vou trazer depois a etimologia, a origem da palavra. Se houvessem demônios, eles seriam obra de Deus. E Deus seria justo e bom se houvesse criado seres devotados eternamente ao mal ou infelizes? Se há demônios, eles habitam o teu mundo inferior e outros semelhantes. Se são esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo e creem lhe serem agradáveis pelas abominações que cometem abominações que cometem em seu nome. Deixando claro aqui, se há demônios, eles habitam em teu mundo inferior e em outros semelhantes. Aí a gente vai percorrer a origem da palavra, a gente vai percorrer da onde veio. Do latim daemonium, que significa gênio. Numa época muito anterior ao cristianismo, muito anterior. No grego, daimon quer dizer divindade. A origem da palavra é essa: gênio, divindade. Não fazendo um questionamento se bom ou se ruim, se anjo ou se demônio. O que eu vi dentro desse estudo, sim, é que quem procura um anjo ou um demônio nas nossas atividades, no nosso dia a dia, nada mais é do que nós mesmos, pelas nossas perspectivas, pelo que acreditamos, pelo que achamos, pelo que vemos de nós mesmos. Se não fosse isso verdade, não teria essa resposta tão profunda, dizendo que sim, ele habita o nosso mundo inferior. Todos nós temos anjos e demônios. Eu costumo fazer uma reflexão profunda sobre anjos e demônios, que os anjos ficam no nosso ombro direito, né? E os não tão anjos assim, eles ficam no lado esquerdo. E o que acontece? Durante o dia, o nosso anjo do lado direito, o nosso anjinho mesmo, que vê as coisas com uma outra profundidade, que vê as interações humanas das quais nós fazemos parte de uma forma muito diferente,
Então ele trabalha 6 horas por dia. Eu costumo fazer essa analogia para a gente entender como é que a nossa cabeça funciona, como o nosso pensamento funciona e tudo que tem na profundidade da nossa essência, aquilo que nos machuca, aquilo que nos caleja, aquilo que bota para fora realmente a nossa essência não tão legal assim, aquela nossa essência que não é tão pura e que todos nós sim temos. E daí a passagem inicial fala sobre isso, que os anjos sim passaram por todos os graus de pureza, deixando uma mensagem clara que assim como eles anjos, sim, nós estamos no caminho, percorrendo esse caminho. E uma outra coisa que fica clara também ali, que alguns demoraram mais tempo e outros não, outros demoraram um pouco mais. Olha só, os anjos percorreram todos os graus da escala, percorreram todos os graus, mas como já dissemos, alguns aceitaram as suas missões, sem murmurar e chegaram mais depressa. E outros gastaram um tempo mais ou menos longo para alcançarem as suas missões, deixando claro que a aceitação da nossa missão é sim fundamental para o desenvolvimento espiritual de nossa caminhada humana. E voltando aos nossos anjos e demônios que carregamos, eu sempre costumo dizer que o nosso anjinho, que está lá no ombro direito, ele trabalha 6 horas por dia. Então o trabalho dele é um trabalho incessante, ele trabalha demais, querendo nos conduzir, querendo nos intuir ao longo do dia, para que a gente não faça besteiras de nossa vida, que a gente consiga realmente acertar um caminho de retidão, de moral, e enfim, que a gente consiga sim não tropeçar tanto quanto a gente já tropeçou na vida, porque a estrada do porvir sim é uma estrada que é construída no dia a dia com menos tropeços. Nós não vamos deixar de errar, mas talvez a gente erre menos com as pessoas, com a nossa vida, com a nossa consciência e com tudo que a gente faz. Só que do outro lado tem um time que faz um revezamento de 6 em 6 horas, então a cada momento são renovados os argumentos, a cada momento outro assume a missão e a gente olha para o lado, e o nosso ombrinho ali, do lado direito, está meio abandonado, é como se o anjinho trabalhasse, ele sozinho, contra 4 do outro lado, que trabalham incessantemente, um atrás do outro, de 6 em 6 horas estão sendo trocados os argumentos. Tem mais gente que está chegando para potencializar aquilo e a gente precisa, sim, daquelas 6 horas em que o nosso anjo está ali, nos ajudando, nos intuindo, nos dando caminhos mais claros sobre a nossa jornada e que muitas vezes a gente não quer seguir, a grande maioria das vezes, porque sim, quando nos é dada uma missão, o nosso único papel é aceitá-la sem murmurar. Seja a missão que for, seja a missão da sua vida, a sua missão como pai, a sua missão como mãe, a sua missão com aquela pessoa que agora precisa de você, a sua missão com as pessoas ao seu redor, a sua missão com a sua família. Porque sim, é lá que vão ter os maiores desafios da nossa existência, isso fica claro. E aceitar sem murmurar, a grande maioria de nós reclama, e a aceitação vem longo tempo depois, muitas vezes de forma penosa, depois que sim, que nós já tropeçamos, que nós erramos, que nós deixamos de fazer. Então, acredito sinceramente que está mais do que na hora de aceitarmos a nossa missão sem murmurar. E essa história de anjos e demônios nada mais é nenhuma visão simplista do que os anjos e demônios que carregamos dentro de nós, nos nossos pensamentos, no nosso dia a dia, potencializando cada vez mais o demônio chamado medo que habita dentro de nós. E a partir do momento que ele habita dentro de nós e que nós permitimos nos conectar a outras pessoas, sim,
nós potencializamos ainda mais o efeito medo, não só conosco, mas com as pessoas ao nosso redor. A importância do nosso pensamento, a importância da nossa conexão, sim, com os nossos espíritos amigos que percorrem essa estrada ao nosso lado, sem murmurar, na aceitação da nossa missão. E os espíritos vêm dizer para nós, e isso fica claro e evidenciado, que quando tomamos por nós a nossa jornada humana, eles dizem, olha, pensa bem nessa jornada. Boa noite, Aurélio. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Pensa bem na tua jornada. Não está meio complicado lá para você? E o que a gente diz naquele afã de voltar? Tá tudo certo, pode deixar, a gente dá um jeito. Isso é uma premissa humana. E é aqui, no caminho, no dia a dia, na interpretação de tudo, sim, de tudo que vivenciamos, na nossa consciência profunda do que somos, das nossas relações, com quem trocamos ideias, com quem ficamos perto, com quem de verdade a gente quer seguir a jornada da existência. É lá, é nesses desafios, é no dia a dia, é da porta para a rua. Boa noite, Josileia. É da porta para a rua, é da porta da sua casa para a rua, é da porta do centro espírita para a rua, é da porta do entendimento para a rua, que a tua consciência sim vai aflorar e você vai conseguir identificar dentro de você, absolutamente dentro de você, quais são os teus anjos e quais são os teus demônios. E nós carregamos, todos nós. E eles têm diversos nomes: angústia, medo, procrastinação. Tédio, sofrimento. E assim por diante. E a gente poderia enumerar todos eles de uma forma enorme. Teríamos falta de papel para poder escrever todos os demônios que nós carregamos. E tudo brota do nosso pensamento e da nossa intenção. O simples fato, a espiritualidade nos traz isso muito claramente. Boa noite, Mary. A espiritualidade nos traz muito claramente que o simples fato de intencionarmos em relação a um irmão, o simples fato de intencionarmos nosso pensamento e a nossa intenção em bondade, em caridade real e verdadeira, já faz um bem danado. Mas o contrário também é verdadeiro. Boa noite, Ziane. O contrário também é verdadeiro quando da mesma forma intencionamos de uma forma não positiva. Sim, também tem um efeito. E agora você deve estar se perguntando, e qual é a minha missão? O que eu preciso fazer? Aonde eu preciso buscar? O que está acontecendo? Vendo alguns expositores espíritas falando também sobre esse tema, fica claro e evidenciado que todos nós estamos na corrida. E sim, quando estamos despertos, quando despertamos para a nossa missão, quando despertamos para o que viemos fazer das nossas vidas, sim, não há recurso. Nós precisamos seguir em frente, nós precisamos tomar as rédeas da nossa existência e seguir, sem murmurar. Mas a grande maioria de nós se debate em meio a tanta confusão mental, a tanto emaranhado de ações, emaranhado de coisas que precisamos resolver antes de seguir a nossa jornada. Porque sim, agora desperto, eu preciso fazer do meu pensamento, da minha ação, realmente concretizar isso no meu dia a dia, nas coisas que eu faço e em todas as oportunidades que tenho todo santo dia de fazer a diferença, não só na minha vida, mas como na vida do próximo. E na grande maioria das vezes, esse é o impeditor. É ali
que existe o impedimento criado dentro de nós, o impedimento que fica claro quando nós não conseguimos desenvolver aquilo que viemos propostos a desenvolver e demoramos tempo demais para nos soltar das nossas amarras mentais e realmente viver aquilo que lá no nosso plano de retorno nós assinamos conscientemente de vir aqui e fazer. Mas só que daí tem as nossas coisas, nosso dia a dia. Eu não tenho tempo, eu não consigo ser diferente, eu não consigo fazer nada diferente. Eu entendo, eu percebo o que eu preciso fazer, eu já tenho aquele chamado no meu coração e na minha mente, que é aquilo que eu preciso fazer, a minha missão é essa, mas eu não consigo. Ok, por isso existe o livre-arbítrio, e você pode fazer uso dele como quiser, mas o tempo é agora. O mundo não vai esperar você se adaptar ao tempo dele. Ele tem um tempo, nós temos um tempo, e a espiritualidade vem deixar claro, e você já deve ter feito essa conta na sua cabeça, mas a pessoa é tão boa, essa pessoa é tão legal, e ele foi embora, ele subiu para o segundo andar, ele está lá. Pois é, para a missão dele. Então, pessoas boas vão cedo ou vão tarde. A gente nunca sabe. E pessoas ruins permanecem. Outras vão cedo também. Não existe uma lógica. Existe sim um chamado. Existe sim uma missão. E cabe a nós, conscientes, nesse espaço-tempo da nossa vida, no hoje, aqui e agora, sermos conscientes daquilo que vamos fazer da nossa existência. Tem um poema de cordel que eu trouxe aqui, que eu adoro a poesia de cordel, e ele fala sobre Maviel Melo. E ele fala sobre um político. E é muito interessante a maneira como toca, essa mensagem toda toca para nós nesse contexto que eu vou falar agora. E ele diz mais ou menos assim: um senador do estado passou dessa para melhor, ou para bem pior. Vou relatar o passado. Chegando o pobre coitado na porta do firmamento, São Pedro disse: um momento, tenha calma, cidadão, faça aqui a sua opção e assine o requerimento. Pois aqui tem governia, tudo está no seu lugar, e você vai optar onde quer passar o dia. Depois, com democracia, me dará a sua resposta, fazendo a sua proposta, de ir para o céu ou para o inferno, viver de túnica ou de terno, do jeito que você gosta. E então o senador assinou a papelada, descendo por uma escada, entrou no elevador e desceu com o assessor para o inferno conhecer, para depois escolher onde queria morar e qual seria o lugar que escolheria viver. E no inferno ele viu o campo todo gramado, verdinho, bem arrumado, como um que tem no Brasil. Um homem grande e gentil disse-lhe: eu sou o cão. Muito prazer, meu irmão. Aqui você é quem manda, e deu as ordens para que a banda tocasse outro baião. Encaminhou a visita para uma mesa repleta, uma assessoria completa, num alpendre em palafita, uma assistente bonita, cerveja, uísque, salgados, dinheiros por carteado, charutos bons e cubanos, foi relembrando dos anos e dos acordos fechados. Encontrou com os amigos dos tempos áureos de glórias, relembrando as histórias que haviam esquecidos. Uísques envelhecidos não paravam de chegar. Parecia um marajá jogando cartas e fumando, mas já estava chegando a hora dele voltar. E então, no elevador, ele tomou a subir para então se decidir e finalmente propor, mas no céu o senador vê um cenário de paz, com um sereno assaz, anjinhos tocando lira. São Pedro disse: confira, escolha e não volte atrás. Era um silêncio danado, sem uísque, sem cerveja, no máximo uma cereja,
E ele, já agoniado, disse assim determinado: já tomei minha decisão, quero ir morar com o cão, pois lá me sinto melhor. Não que aqui seja pior, é questão de opinião. São Pedro disse: pois bem, pode ir por elevador, que logo meu assessor fará o que lhe convém. O senador disse amém, já pensando no sucesso que seria o seu regresso para o quinto dos infernos. Lá também seria eterno e lá teria acesso. Assim que ele desceu, numa imensa alegria, sentiu logo uma agonia, algo estranho percebeu. Atrás desapareceu a porta do elevador e o pobre senador só via fogo e tortura. Deu-lhe logo uma amargura, era um cenário de horror. Nisso ia passando o cão, deu-lhe uma chibatada, sorrindo e gargalhada, remexendo um caldeirão e empurrou-lhe um ferrão, deixando a testa ferida. E ele, entristecido da vida, disse: rapaz, sou eu, o senador se esqueceu, cadê aquela colhida? Eu peguei o bonde errado, ou o cabra se atrapalhou e pra cá me mandou, deve ter se enganado. Meu lugar é no gramado, jogando golfe e fumando, e nada estou lhe cobrando, foi você que me ofereceu. E o uísque se esqueceu e devo estar delirando. O diabo, a sorrir, disse-lhe: seja bem-vindo. E o que estás me pedindo, eu não vou poder cumprir. Quando estivesses aqui naquela ocasião, não era outra coisa não. Também não me leve a mal. Foi campanha eleitoral e eu ganhei a eleição. Trazendo para a nossa vida, na grande maioria das vezes, nós nos iludimos com o que a vida nos oferece. Nós nos iludimos com os caminhos que podemos percorrer de forma mais fácil, mais lúdica, sem se preocupar com nada. O poema traz mais ou menos essa reflexão, que na grande maioria das vezes esquecemos da nossa essência, atentando para as divindades da vida terrena, deixando de lado os compromissos firmados e buscando caminhos mais fáceis, buscando caminhos mais curtos, atalhos da vida, que não nos levarão a lugar algum, a não ser nos perdermos da nossa essência, da nossa missão e do que realmente viemos fazer nessa vida. E se por um acaso você ainda não sabe a sua missão, olhe para você, se pergunte, se busque a todo momento, reflita, pense, busque dentro de você as respostas que você precisa, porque se lá em cima assinamos um contrato dessa viagem chamada vida, pode ter certeza que se você refletir, você vai entender os desígnios da sua vida e não vai querer atalhos para percorrer essa jornada da existência. Agarrar a sua missão e cumprir ela com a excelência com a qual foi te confiada aquele negócio chamado vida. Está nas nossas mãos, para que a gente possa, sim, reconhecermos, entender as nossas potências, entender as nossas fraquezas, e entender que anjos e demônios existem antes de qualquer coisa dentro de nós. E que sim, podemos potencializar o que nós decidirmos potencializar. E nós temos um campo imenso para colocar esses atletas, esses jogadores. E o time a gente escolhe a cada momento, a cada dia, a cada segundo. Nós temos oportunidades frequentes. Basta que a gente tenha um olhar puro para entender
essa grande jornada chamada vida. Eu espero que a exposição tenha feito sentido para você, que uma frase ou uma palavra tenha tocado o teu coração e a tua alma. E agora eu vou fazer uma prece de encerramento, uma das preces que eu admiro muito. Que diz mais ou menos assim: Irmão Nazareno, nosso amigo de caminhada, nosso irmão de jornada, que através da tua luz nós possamos percorrer a jornada da existência com muita clareza e a cada momento das nossas interações humanas a gente possa dar a mão àquele que ficou pelo caminho, que perdeu talvez a força de continuar caminhando, e que a gente possa ser o apoio, e que a tua luz brilhe em nosso coração e nossa mente. E para que em algum momento dessa jornada em que a gente fraquejar, a tua energia possa nos levantar, para que a gente consiga seguir os teus passos e conseguir fazer não só de nós uma transformação, mas sim desse mundo a gente possa levar uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança no porvir a cada um de nós e para todos. Fica conosco, amigo Nazareno, hoje, agora, aqui e sempre. Que assim seja. E com essa prece, nós encerramos o nosso trabalho da noite de hoje, agradecendo a cada irmão, a cada irmã, a cada amigo dessa grande jornada chamada existência, que ficou aqui com a gente, que percorreu e que esse conteúdo tenha feito real sentido na vida de cada um de nós. Um beijo no coração e até a próxima sexta-feira. Boa noite.